quarta-feira, estamos ao vivo aqui, com muito prazer. Eu recebo vocês, meus craques, para mais uma jornada, uma resenha, informação. É um dia movimentado no esporte no Brasil e no mundo, né? Já estão dizendo aí que a Copa do Mundo vai ser escalada no Campeonato Paulista, ou seja, o Paulistão pode ter aí um formato meio Copa do Mundo, meio mata-mata, sedes colocadas no interior de São Paulo, e daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco sobre isso, né? No programa de hoje, a gente vai receber dois grandes craques, né, do futebol, pessoas que têm uma biografia, que jogaram juntos, grandes contadores de história, não é? E vocês vão saber já já quem vão ser esses craques aí, porque eu vou apresentar esses dois craques. Muito boa noite hoje aqui, tendo o prazer de receber você, Rafael, com muita alegria, com muito prazer. Seja bem-vindo ao Encontro de Craques, não é? Denis Gavazzi, meu craque, tudo preparado para hoje, a grande resenha, histórias, diversão, alegria e principalmente, muita experiência nesse ataque aí, que foi campeão da Libertadores. Hoje a dupla é boa, a dupla é ataque matadora, né? Vasco, Corinthians, São Paulo. Então vamos lá, vamos nessa. Vamos entrar com eles em campo então? Meu craque Donizete, o Pantera, Donizete Pantera, que é... Oi? Primeiro Luizão, muito bem, primeiro Luizão, até porque o Luizão fica chateado se ele não for protagonista, não é? Seja muito bem-vindo, meu craque Luizão, de Rubinéia para o mundo. Luizão chegando na área aí, não é? Tá com uma cara meio de cansado, deve ter trabalhado muito hoje, hein, Luizão? Tá muito cansado aí. Tudo bem, meu craque? Boa noite. Boa noite, Beto. Um prazer falar com você. Eu tô aqui em Maresias, eu acordo 5h30 da manhã, cara. Eu vou dormir 9 horas da noite, 10 horas aí. Essa hora já bate o sono. Mas como é você, que é o meu grande amigo, você pode ver que eu não faço live nenhuma. Aí eu almocei aqui, eu fiz eu que fiz a moqueca. E aí dei uma dormidinha, eu acordei para fazer a live com você, fazer o programa com você. É um prazer muito grande falar. É tanta live que você participa, Luizão, que é live, é programa e tal, e a gente fica muito feliz. Você que jogou em 15 clubes na sua vida, na sua carreira, pentacampeão mundial pela seleção brasileira, me dizia o Denis Gavazzi assim, graças a ele, o Brasil ganhou da Turquia na estreia, naquele gol que você deu uma cavada, daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso. Mas os meus craques que estão aí vão poder participar com a gente pelo WhatsApp. É muito legal. Manda sua mensagem no 99979-1319. 99979-1319. Você entra em campo conosco aqui no Encontro de Craques. Já vamos para a resenha, para a gente poder entrar com você. Luizão, fazendo uma análise aí da tua carreira, da tua experiência, não é? E desse momento que a gente vive na pandemia do Covid-19. Eu queria saber como é que você está enxergando aí esse novo momento que o futebol está apresentando, os clubes mais empobrecidos, não temos mais torcida até segunda ordem, a empresa, não é, a Globo, que faz a transmissão dos campeonatos, também cortando verbas, aí é o que se sabe, os patrocínios, algumas empresas já declinaram de patrocínios existentes em clubes, em federações, em entidades, enfim, na própria confederação. Eu queria saber como é que você está enxergando esse momento e se esse é o momento ideal para que os jogadores mais experientes, como você, possam entrar em campo, porque fica valorizada, na minha avaliação, as categorias de base. Elas ficam valorizadas pela falta de dinheiro e aí sim, jogadores experientes, como você e outros tantos, campeões do mundo, podem entrar em campo para criar aí, digamos assim, um grande time formador, de olhar o craque, de orientar esses garotos. Dá um apanhado, um resumão desse momento, Luizão. Poxa, Beto, eu acho que vejo não só no futebol, acho que na vida social,
que todo mundo ter que se adequar a uma nova realidade. A gente não precisa de tanto para viver bem, a gente precisa ser mais pé no chão, como os clubes do Brasil têm que voltar a ser, treinadores ganhando os milhões, jogadores ganhando milhões, pagando mais que a Europa, e competindo com um mundo que a gente não tem realidade. Acho que eu penso isso e, assim, não falando mal que os jogadores ganham muito, cada um ganha o que merece, mas o Brasil começou a pagar igual a um país de primeiro mundo. E acho que a gente tem que voltar a olhar para a categoria de base, e voltar à realidade e colocar os pezinhos no chão, dar um passinho para trás para daqui a uns anos a gente dar 2 para frente. Muito bem. Por falar em passinho para frente, passinho para trás, como é que está o tempo aí em Maresias? Está sol? O dia foi legal? Conta para o nosso craque aí, Luizão. À noite, né? Boa noite. Deu para pegar uma bundinha, fazer a muqueca? Não, hoje todo dia eu caminho, eu acordo 5h30 da manhã, 6 da manhã, caminho. E fez um sol, mas a praia estava ruim para caminhar porque tinha muita onda e tinha pouca praia. Aí eu fiz uma muqueca aqui, eu almocei, aquela cochilada, tomei uma cerveja, porque é normal, né? É normal, né? Não, uma cerveja não. E hoje, Luizão, e hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Agora todo dia é quinta, sexta, sábado, né? Essa pandemia, né? E pelo jeito... Eu fiz uma muqueca... E pelo andar da carruagem vai ser domingo para sempre, né? Poxa, eu nunca tinha feito muqueca na minha vida, eu fiz hoje aqui, todo mundo comeu pra caramba aqui. Aí eu dei aquele soninho da tarde, né? Todo mundo sabe que eu tenho minha sonequinha. Ah, é? Aí agora eu volto, agora eu fico... Tá na boa. Vamos lá, Rafael, vamos entrar em campo com o craque Luizão aí, que jogou no Corinthians, jogou no Vasco, aquele time, super time do La Coruña, foi para o Japão. E quando parecia, Luizão, que ele estava absolutamente acabado, ele foi para o São Paulo em 2005 e fez uma temporada extraordinária. Seja muito bem-vindo, meu craque. Obrigado, Beto. É uma alegria estar aqui com você no seu terceiro programa. Aliás, parabéns pela reestreia e que tenhamos muitos e muitos encontros de craques aqui no Band Esportes. Uma alegria poder conversar com o Luizão, que jogou muita bola em todos os clubes, ou quase todos os clubes, né? O próprio Luizão admite que no Santos ele acabou não indo tão bem, não conseguiu jogar, mas nos outros jogou muito bem, foi decisivo, fez gol de título, foi campeão. Primeiro título da Libertadores do Vasco, ele brinca que ele conseguiu, que nem Romário, nem Roberto Dinamite, nem Edmundo conseguiram. Mas a minha pergunta para você, Luizão, começando esse papo, é sobre preparação física. Porque eu estou muito preocupado com a volta dos jogadores, porque o que está acontecendo hoje, Denis, Luizão, Beto, é um negócio inédito na era moderna do futebol. Os jogadores ficarem tanto tempo parados, 2 meses e meio sem treinar em alto rendimento, com um treinamento já específico em casa, diferente do treinamento tradicional nos clubes há 2 semanas ou há 3 semanas. Você, Luizão, quando era jogador, você precisava de quantas semanas para entrar em forma depois das férias, para valer verdadeiramente? E você tem essa preocupação de que, como essas férias estão durando um pouquinho mais do que o normal, os jogadores vão precisar mais do que 1 mês para poder voltar a jogar em alto nível físico e técnico? E ele está bem, está correndo às 5h30 da manhã, Luizão. Você está bem, você está preparado. Boa noite, Tomás. Haja assim, os jogadores de hoje são muito mais profissionais do que a gente na nossa época. Se cuidam mais e hoje dá para você ter um acompanhamento pelos relógios todos, então você tem que fazer computadores, né? A tecnologia é muito maior. Mas eu acho que nós vamos ter que esperar tipo 5, 6 jogos de cada um para poder cobrar. Aí a gente vai ter que ter um pouco de paciência.
Muito bem, tem que ter paciência mesmo. O Donizete está na área, não? Donizete está na área? Ainda não, não. Donizete está no aquecimento, está no warm-up, está no aquecimento. Donizete está que nem o Luizão, ele fica se aquecendo o dia inteiro, aí toma aquela cervejinha. Não sei se o Donizete faz uma muqueca tão bem quanto você, mas a gente vai saber já quais são os dotes dele na cozinha. Denis Gavazzi, você me dizia que o Luizão, na sua opinião, foi um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro por toda, não é, a biografia, por toda a performance do Luizão, que aonde chegou brilhou, principalmente naquele time do Guarani, não é, que foi um time de Djalminha, de Amoroso, de Luizão, ou seja, tem aí uma história, como a gente diz, de Rubinéia para o mundo. Diga lá, meu craque, Luizão é todo seu. Obrigado, Beto. Boa noite, Luizão. E é verdade, você pega o Luizão fez sucesso no Guarani, o Luizão fez sucesso daquele Palmeiras fantástico, depois de um Palmeiras dos 100 gols. O Luizão depois apareceu no La Coruña, no Vasco, no Corinthians, no São Paulo, para a seleção brasileira, enfim. História aqui, a gente tem, todos esses clubes a gente tem uma historinha separada aqui para a gente bater um papo. Então, Luizão, eu queria voltar, o Beto já citou, na seleção brasileira de 2002, naquele lance que eu acho fantástico, quando está 1-1 Brasil e Turquia. Você entra para substituir o Ronaldo, se eu não me engano, e sofre aquele gol e aquele pênalti foi bem cavado, não foi, Luizão? Conta pra gente essa história. Foi Mandrake, Luizão? Cara, assim, vixe, Mandrake, mais do que Mandrake. Foi David Copperfield. Olha aí, estamos mostrando aí, Luizão. Eu brinco com todo mundo assim, porque você chegar ao topo não é difícil. Agora, você manter é muito difícil, né? Até quando eu tô aqui em Maresias, o Gabriel Medina, quando foi campeão pela primeira vez, eu conheço ele desde menino aqui. Falei, Gabriel, chegar ao topo não é difícil, né, cara? Você tem que manter. Então, se dedique, como ele se dedica, e chegou ao topo, né? E tá se mantendo ao topo. Esse pênalti aí foi... A gente tinha tido uma palestra com o Arnaldo e falado da malandragem do jogador brasileiro. E aí a gente foi... Eu tive esse lance. E aí eu peguei a bola, levo pro pênalti. Aí vai outro malandro que é o Vampeta e já chama o juiz para ir pro pênalti, né, cara? E eu falo para todo mundo que se não fosse esse pênalti, a gente não era campeão do mundo. Porque a gente ganhou muita confiança com essa vitória. A seleção chegou muito pressionada na Coreia. A gente chegou pressionado e com essa vitória a gente foi ganhando confiança da nossa torcida, entre nós mesmos, e chegamos ao topo, que foi ser campeão do mundo. E a Turquia era um time extremamente bem preparado, que até para surpresa de muitos, não é? Chegou na semifinal contra o próprio Brasil. Contra o próprio Brasil, que teve uma dificuldade gigantesca para vencer novamente a Turquia. E a Turquia, com o rendimento dela, com a performance, ela chegou a ser cotada até para ser campeã do mundo, porque é um time que acabou surpreendendo. Não me recordo o nome do goleiro. Que era fantástico. Né? Que era um goleiro... Rusto. Rabinho, Rustu, será? Rustu. O Gustu, exatamente. Deu mais trabalho que a Alemanha. Deu mais trabalho que a Alemanha. Bom, vamos abrir então o nosso campo aqui para entrar essa dupla campeã, não é? Seja muito bem-vindo, meu craque Donizete Pantera. Torcida do Corinthians aqui em São Paulo tem muita saudade de você. E você fez dupla com essa fera aí, com o Luizão. Você jogou em 19 equipes, não é? E foi protagonista daquela final do Cruzeiro no Mundial. E a gente quer contar aqui muita resenha, muita história. Campeão mundial. Você não foi campeão do mundo, mas você foi convocado para jogar aquela final do Cruzeiro, na final do Mundial. Seja bem-vindo, meu cara. Tá bem, Pantera? O Luizão fez uma muqueca e ele disse o seguinte, que ele vai, 5h30 da manhã, ele acorda. Isso é papo dele. Você jogou com ele, sabe disso. Não, pode ir lá no meu Instagram. Aí, ele 5h30 da manhã acorda e vai correr. Aí ele vai para a cozinha, faz a muqueca e tal, e vai para o Danone, vai para a cervejinha. Chega lá, toma uma, toma duas, tal, aí orienta toda
toda a turma que está ao lado dele para fazer o prato e tudo mais, aí dá aquela dormidinha da tarde e acorda à noite para fazer o programa comigo. Tá correto isso aí? Seja bem-vindo, Donizete. Obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme aí conversar com vocês, bater esse papo maravilhoso e saber que o meu ídolo está aí, meu amigo, Luizão, um cara que eu amo muito, um cara que eu aprendi muito com ele. É um garoto mais novo do que eu, mas tem uma experiência formidável, né? Um cara que conquistou muitos títulos, teve assim uma carreira muito, muito grande, né? Então, sempre uma satisfação você bater um papo com ele. Isso que o Luizão falou deve ser verdade, porque eu vejo sempre as fotinhas dele lá na praia, tal, naquela mordomia lá. Nunca te convidou, Donizete? Não me convidou não, esse danadinho aí. Você tá vendo, cara? Como é que é? Ó, Luizão, por favor. Marizia. É Marizia. É o rei de Marizias. Virou meio dono lá. Luizão, é o rei, é o cara. É o cara. Mas essa dupla fez muito sucesso. Mas ele merece, né? Essa dupla fez muito sucesso. Eles foram campeões da Libertadores em 1998, não é? E foi muito interessante, porque nos 2 jogos, não é, contra o Barcelona de Guayaquil, Luizão fez um gol, Pantera fez o gol, e no jogo da volta, que foi em Guayaquil, vocês também foram protagonistas. Um gol do Luizão, um gol do Donizete Pantera, e o Vasco foi campeão da Libertadores. Como é que essa sensação, a gente voltar no tempo, não é? E observar, eu já entrando com você, Donizete, nesse momento aí de pandemia, toda essa recordação de um futebol, digamos, romântico, um futebol com história, um futebol onde as pessoas sabiam as escalações, onde o torcedor ia no Maracanã para assistir o Vasco da Gama em São Januário, ia com aquela alegria toda, entendeu? Não se tinha esses memes, esses mimimi de hoje. E aí, o futebol hoje, bloqueado pela pandemia, não é? Principalmente o futebol carioca, exceto o Flamengo, vivendo um drama financeiro, um drama de infraestrutura. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, Donizete. Eu perguntei para o Luizão se ele acredita que jogadores experientes como vocês podem ter um papel importante nas categorias de base, porque como o momento é de corte de investimentos, a base vai ser fundamental para formar novos jogadores. E aí pode entrar em cena um modelo em que vocês, com muita experiência, entrem em campo e consigam aí criar, não é, um protocolo de formação de atleta. O que você pensa sobre isso? Então, essas perguntas são fantásticas. Eu também penso a mesma coisa. Eu acho que o jogador de futebol, o ex-jogador de futebol, ele, quando a gente para de jogar bola, a gente procura estar no meio do futebol, que é normal, né? onde que nos deu a oportunidade desde pequenininho, então a gente conhece esse caminho, então a gente tem que seguir. Por exemplo, eu acho que a categoria de base é muito importante você sempre estar com ex-jogador de futebol. Porque o ex-jogador de futebol, ele sabe de tudo, ele já passou por aquele momento, ele já sabe de tudo, que a malandragem de um garoto pequenininho, ele sabe a qualidade do atleta, onde que o atleta pode chegar, aquele atleta que realmente combina com aquela camisa. Por exemplo, se o cara está trabalhando no Flamengo, no Fluminense, ou no Corinthians, ou no Palmeiras, você sabe a característica de cada atleta. Por exemplo, eu sou um jogador que joga no Palmeiras, eu sou um jogador que joga no Corinthians, eu sou um jogador que joga no Flamengo, eu sou um jogador que é do Vasco, do Botafogo, e sei jogador que joga em todos os clubes, entendeu? Então, é difícil a gente penetrar hoje no clube, está muito fechado, jogadores de futebol, ex-jogador de futebol, está muito difícil conseguir um emprego. Eu até entendo que tem muitos profissionais qualificados aí também, mas que você falou, na minha época eu fui ensinado, quer dizer, o meu treinador foi ex-jogador de futebol, entendeu? Então eu aprendi muito. O cara me dava muita dura na hora de cabecear, na hora de dominar, na hora de tocar, na hora de fazer jogadas inteligentes. Então eu aprendi muito com ele, entendeu? E tem cara que nunca jogou, que ele não vai saber passar isso para o atleta. É normal, a mesma coisa eu pegar um carro e chegar e falar assim, pô, vou mexer no motor do carro. Pô, eu nunca fui mecânico. Então, como é que eu vou mexer no motor do carro? Entendeu? É complicado.
Agora, eu joguei bola, eu sei como é que o cara tem que bater na bola, como é que o cara tem que dominar, como é que o cara tem que passar. Isso é óbvio que o cara vai ter mais chance de ter um ensino melhor, né? E hoje a gente fala do futebol, o nosso futebol sempre foi muito alegre mesmo e a gente sempre chamou muita responsabilidade. No caso aí do Luizão, aí eu vi muito Luizão jogar, Romário, Edmundo, grandes ídolos aí, Zico, Pelé. Esses caras chamavam Garrincha, Túlio Maravilha. Esses caras chamam a responsabilidade mesmo, eles gostam mesmo de jogar, eles não estão nem aí para nada, entendeu? Então, hoje existe muito tititi, porque o jogador hoje não pode ser tocado, o jogador hoje não pode não sei o quê, que é papapá. Então, isso acaba afetando, acho que nem é para o jogador, porque o jogador, os próprios empresários, às vezes, os próprios caras inibem o jogador, porque você não pode fazer isso, que é feio, você não pode fazer aquilo que não pode. Né? Então, às vezes, o jogador fica meio inibido, entendeu? Ele não pode. O cara não pode tirar a camisa para comemorar um gol, nunca vi isso. E quem é esse treinador? Você faz uma boa emoção danada, não pode tirar a camisa. Donizete, quem é esse treinador que você falou? Quem é o treinador, pelo jeito, foi muito importante na tua vida? O treinador que você falou, que é jogador de futebol? Então, engraçado, cara, que ele mora lá é tipo pequeno, né? Porque eu joguei no Volta Redonda, então o Leite, você conhece o Leite, o goleiro? O goleiro? O Leite. Sim. Ele foi teu treinador. O Leite foi meu treinador da categoria de... Oi? Eu sou veinho, né? Eu então, sou veinho. Eu seguia muito o Volta Redonda, porque meus pais sempre foram muito humildes, então eu vendia biscoito Globo na arquibancada, para ajudar lá a família. E eu via os jogadores lá, tal, eu ficava emocionado, né? Tudo. E aí eu sempre observava o Leite, aqueles caras que eram meus ídolos do Volta Redonda. Né? E um dia ele foi ser meu treinador, entendeu? Eu tinha 12 anos, ele passou a ser meu treinador, me ensinou muito, né? Um cara muito legal. E até hoje sou muito grato a isso. Muito bom. Você sabe que o Luizão adora tomar a cervejinha dele com o biscoito Globo, não é? Vou tomar agora. Faz favor, faz um gole aí. Opa, aí, garoto. Só tá faltando a gente. Ô, Beto. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Estamos na água aqui. Completamente injusto. E olha só, mostra essa taça aí. Mostra essa taça do Vasco, ô Donizete. Olha só, essa taça do Vascão. Aí. A você, Eduardo Plotsky, doutora Fernanda, vascaíno de coração e toda a Bahia. Ó. Meu filhado Marcelo, meu irmão. Marcelão, maravilha. Marcelo Bibi, o cara aí. Olha aí. Ele me deu, ele é minha madrinha. Não é brincadeira. Então Então Balso, minha madrinha. É biscoito Globo, olha só, biscoito Globo com a cerveja, cai muito bem. O Luizão também conserta carro, viu? Ele faz muqueca e conserta carro também, né, Luizão? Não, assim, poxa, primeiramente é um prazer estar com esse irmãozão, que a gente fez uma grande dupla no Vasco, né? Eu fico brincando que no Vasco, né, passou Edmundo, passou Romário, Roberto Dinamite, Vavá, passou tudo, mas quem ganhou o maior título de atacante foi nós dois, né? Então, eu e Pantera, a nossa amizade é muito grande. E sobre a pergunta que eu não te respondi, Beto, direito, os clubes vê o ex-jogador, parece que como uma ameaça, entendeu? Eu tô brincando com meu filho aqui, eu vou te mandar um vídeo amanhã privado, Beto. Manda. Da gente batendo na bola, ensinando ele a bater na bola. Tirar com o pé esquerdo. Você quer ser atacante, você tem que bater com o pé direito e o pé esquerdo. Aí você ensinando. Os clubes tinham que ter ex-jogadores, muitos. Um para zagueiro, um para o meio campo, um bem atacante e para um centroavante. Para os laterais. Tinha que ter. É muito pouco, sabe assim? E ensinar muito. Todo mundo quer um centroavante hoje. Não tem. Por que não pega um ex-jogador que foi um ídolo, que sabe fazer o gol, sabe o posicionamento e contrata? Nem os clubes que são culpados. Eu também acho. Quer dizer, deixa eu entrar com vocês, Tomás e Denis. É interessante, porque a gente que está observando o futebol com muita intensidade,
está vendo que o Brasil, até pelo problema político, enfim, as regiões estão absolutamente não há um jogo de equipe no Brasil. Então, os estados estão, de maneiras diferentes, cuidando da pandemia de maneira específica, sem entrar no mérito político e nada. Por outro lado, não é? Nós vamos ter que ter dentro do futebol, na minha avaliação, uma gestão de crise. Então, já foi noticiado que o Corinthians cortou muitos funcionários, isso vai acontecer de maneira recorrente, eu acho, não é? Daqui para frente, com os clubes que vão ter que ter um modelo de gestão com cortes de custo mais substanciais. E, a partir daí, uma gestão de crise e criando-se na categoria de base a expectativa de revelar novos craques pela falta de grana, pela falta de dinheiro, eu acho que o que o Luizão fala é fundamental. E para os clubes abrirem um pouco as suas cabeças, não é, através dos seus dirigentes, que os ex-jogadores podem sim ser um investimento barato do ponto de vista, pegando aí o que disse o Donizete, muitos jogadores, ex-jogadores parados e que podem ter uma oportunidade e, a partir daí, o time criar uma performance. O Luizão diz até para se criar aí, pelo que eu entendi, 11 jogadores, se não 11, mas, enfim, pelas posições, goleiro, zaga, meio de campo, ataque, enfim. O que vocês acham disso? Quer dizer, pode ser, sim, um movimento que resgate os ex-jogadores? Quero perguntar para vocês dois para fazer uma avaliação mais profunda nesse tema, que eu acho que vai ser uma tendência. Bom, eu concordo plenamente com você, com o Luizão. Eu acho, inclusive, que uma das razões do Santos revelar tantos bons jogadores é o fato de sempre ter tido ex-jogadores participando ali na base, ajudando. Diz a lenda que o Zito que não deixou alguém dispensar o Ganso. E o Santos foi o time precursor, talvez, nessa... O São Paulo também teve sempre muitos ex-jogadores trabalhando na base, mas o Santos sempre tem grandes jogadores que se destacaram em campo, ajudando nesse trabalho de base, nesse trabalho de pescar ali jogadores, pescar Santos, né, olheiros, e principalmente na avaliação desses jogadores. Aliás, foi o Zito quem levou o Neymar para treinar no Santos Futebol Clube. Então, o Santos é um case de sucesso nesse sentido, no aproveitamento de ex-jogadores. Mas você tem outros exemplos. Quantos jogadores... O Milton Cruz, que talvez não tenha sido um centroavante brilhante, mas foi um jogador importante também. Meia boca, depois nós vamos pedir a avaliação do Luizão sobre o Milton Cruz. Meia boca. Ô, Luizão, mas como olheiro, brilhante. Quantas contratações, né? Os caras ele achou no interior. Não, jogadores que ele achou no interior, jogadores que estavam escondidos na Europa, que ele mandou trazer de volta, enfim. Antônio Carlos, Corinthians sem dinheiro nenhum, com o Mano Menezes e com o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, da noite para o dia, montou uma defesa com o Alessandro, Chicão, o William, André Santos, todos vieram de graça, Beto, porque o Antônio Carlos já tinha trabalhado com um não sei aonde, tinha jogado com outro não sei onde, então eles têm muito a acrescentar, inclusive em bancadas de comentaristas, porque eu sou jornalista há mais de 20 anos e não tenho o menor preconceito com um jogador que tabela comigo no microfone, claro. Eles têm uma visão diferenciada da nossa. Então, eles acrescentam muito também desse lado. Mas dentro de campo, nos treinamentos e mesmo na área administrativa, eu acho que os clubes só têm a ganhar com um aproveitamento maior de ex-boleiros. Não tenho a menor dúvida, concordo com todos vocês. Não tem por que não ter esses craques, esses ídolos dentro das comissões técnicas, dentro dos clubes, fazendo peneiras, dando treinos, como o Luizão falou. Quem melhor pode ensinar um garoto a bater na bola do que um centroavante? O cara que fez tanto gol quanto ele. O Amoroso com o filho dele que está jogando na Itália. Enfim, os clubes perdem muito tempo, eu acho, não tendo esses caras que são ídolos desses clubes. Quer dizer, além de tudo, tem a identificação com a torcida. Você tem um jogador como, vamos supor, o Amoroso no São Paulo. Não poderia estar trabalhando ali no São Paulo, no Guarani, buscando. O garoto chega no Guarani, ele vai olhar o Amoroso, vai olhar o Luizão. Eu falo assim, vai olhar o Neto. Esse cara tem história aqui, esse cara respeita mais. E o próprio jogador, ele entende o clube, ele conhece o clube. Ele sabe qual é a história daquele clube, então ele vai pegar jogadores e meninos que têm a característica daquela cultura daquele clube. Eu acho que essa pandemia pode criar essa nova cultura, e principalmente financeira. Todo mundo vai ter que se reinventar.
Eu tenho certeza disso. Você falou do Alessandro, quer dizer, o Alessandro foi campeão do mundo pelo Corinthians e depois virou gerente de futebol. Trabalhou com o Edu Gaspar. Bom gerente, muito bom gerente. Bom, está no Arsenal agora, levou o Martinelli exatamente. para o Arsenal do Ituano. Trabalhou com o Edu Gaspar, que também é ex-jogador, ou seja, criaram uma base, não é, dentro do departamento de futebol, com o Tite, treinador, e o Edu saindo, indo para a seleção, veio o Alessandro como gerente de futebol. Em 2017, teve uma performance absoluta, campeão paulista, campeão brasileiro, perfeito, enfim, e foi convidado para ir para o Flamengo, acabou não aceitando, não é, o Alessandro, que foi, sem dúvida alguma, um grande exemplo. Eu quero entrar nessa, Donizete, meu craque, para falar um pouquinho daquele Super Vasco, fazer uma dupla com o Luizão. Esse ataque, não sei se era um Dream Team, mas vocês dois fizeram a diferença. Essa relação, não é, fora de campo, que vocês têm até hoje, ela interferiu de maneira substancial naquele time, naquele ataque formado por vocês, para que vocês chegassem até o título maior da Libertadores? Queria que você contasse um pouquinho desse bastidor, do esquema de grupo mesmo e o que, com a tua experiência, foi fundamental para isso. Mas essa dupla, você e o Luizão, não é? A relação teve, sim, uma participação importante nessa conquista. Conta um pouquinho para mim, depois você vai falar, Luizão. Já vai pensando, viu, Luizão? Vai dando... Eu já tenho na ponta da língua. Dá um gole. Dá um gole. Aí, dá um gole, agora o Donizete fala. Diga lá, meu craque. Na verdade, jogar com o Luizão é muito fácil. Porque o Luizão é um jogador muito voluntarioso, ele tem uma qualidade enorme como centroavante, é um cara que cabeceia muito bem, define muito bem, e além disso ele ajuda na marcação. E eu e o Luizão, a gente tem um pouco a mesma característica, entendeu? No início, para mim, foi muito difícil chegar no Vasco, porque todos falaram que eu vim substituindo o Edmundo, tal. E o Luizão falava, Pantera, nada disso, você não está substituindo ninguém, você é o Donizete Pantera, tem que partir para cima mesmo e tal. E a gente conversando ali entre amigos, com o irmão, a gente começou, já no início nós perdemos, empatamos 2 jogos lá contra os mexicanos, e a torcida pegando no meu pé, porque queria que o Edmundo voltasse, aí os caras me deram uma força, aí o Luizão falou, pô, esse jogo contra o Grêmio você tem que arrebentar, vamos lá e tal. Eu só sei que foi o melhor jogo meu do campeonato, eu arrebentei. Então, a gente conversava muito no campo, é um cara maravilhoso. Quando, primeira vez que eu estava jogando no Corinthians, aí o Luizão estava lá na casa do Edmundo, que o Luizão já estava com um contrato assinado com o Vasco, ele falou, vem, Pantera, pode vir que a gente vai segurar essa dupla aí. Nós vamos substituir bem essa dupla aí. Eu falei, meu, Luizão, vem comigo que vai dar certo. Aí o Edmundo me deu força, aí nós fomos com tudo e fomos campeão da Libertadores. Não foi fácil, todo mundo pensa que foi fácil, mas foi duro pra caramba pra gente conseguir conquistar o título pro Vasco, trazer a Libertadores pro Vasco. Não foi fácil, né, Luizão? Não, e substituiu Edmundo e Evair, que era a dupla de ataque do time do Vasco. Em 97. Em 97, exatamente. E tinha uma coisa também. Diga. Tinha uma coisa, lembra, Luizão? O Luizão chegou, aí eu falei, Luizão, essa camisa 10 tá pesando pra caramba, vou pegar a 7. Aí os 2 primeiros jogos eu falei, pô, vou usar essa 10 nada, vou pegar a 7, não quis nem saber, eu falei, ô Lopes, me dá 7 aí que eu vou jogar bem com a 7. Ele, então tá, a 7 é tua. Amarelou o nosso Pantera, Luizão? Amarelei nada, peguei a 7. A 7 é o número da perfeição, meu filho. É o número da perfeição, é isso aí. Poxa, primeiro que a gente se completa, porque nós somos, vocês conversando com a gente, vocês veem que nós somos as mesmas pessoas. A gente nunca quis aparecer mais um que o outro. E chegar no Vasco naquela época era difícil, mas a gente foi muito bem recebido pelos jogadores que estavam lá. E principalmente a gente fez amizade com a molecada, que era, poxa, molecada maravilhosa. Levava eles para noite, né? Eu, o Donizete era casado na época.
E a gente foi conquistando nosso espaço, né, cara? Ia pra help, não? Pra help? Não precisava, a gente mandava em casa mesmo. Você conhece, hein, Beto? Ô, Luizão, vem cá. Luizão, me diga uma coisa. E quem que saiu dessa molecada aí? Surgiu algum nome dessa molecada que você falou que vocês tinham relação e tal? Porque faz muito a ver com o que a gente falou há pouco, né? Ou seja, essa identidade que vocês têm, o jeito de vocês serem, não é, mais extrovertidos e ganhar liderança absoluta, isso facilita o contato com o jovem. Teve algum nome que surgiu e despontou? Já tinham jogadores que estavam, o Felipe e o Pedrinho, que estavam jogando já há um tempo, mas teve o Maricá, teve o Fabrício Eduardo, o Fabrício Carvalho, o Luiz Cláudio. Quem mais? Me ajuda aí, Richarlison, Zada. O Vasco tinha uma molecada, para ganhar deles no coletivo era fogo, mano. O Lopes tinha que roubar pra gente ganhar. Jéder. Então teve uma galera. O Jéder era ruim de passar ele, mano. Pô, nego forte do caramba. Porra. Fabiano Heller. Fabiano Heller. Então tinha uma época boa e a gente, Donizete, nós chegamos no time pronto. E nós dois, como eu falei, não queria parecer mais do que o outro. Porque é duro, viu? Dois atacantes assim, sempre um quer aparecer mais que o outro, né, cara? E aí a gente não tinha isso. Eu nunca deixei de tocar uma bola pro Donizete. Donizete nunca deixou de tocar para mim. A gente nunca brigou na vida, nunca discutimos no Vasco, né? Então isso que é bonito, né? Por isso que o Vasco chegou onde chegou, ganhou a Libertadores, não ganhamos o Mundial, porque foi por detalhes que a gente podia ter ganho do Real Madrid. Um jogão. Mas foi um jogaço. Foi um jogaço. E jogar com o Donizete era fácil. A gente brigava junto, batia no zagueiro junto, tomava porrada, dava porrada nos caras. Isso que é legal. E foi uma marca meio do Luizão, Luizão, porque você, no São Paulo, dividiu o ataque com o Grafite, se não me engano, e com depois eu não sei se... Depois Amoroso, né? Depois com a sua... veio com o Amoroso e o Tardelli, né? O próprio Tardelli do Palmeiras, naquele time extraordinário. Você fazia dupla de ataque com o Viola. Ou seja, com o Miller, perdão. Eu acho que você, nesse aprendizado, você acabou ganhando performance para se posicionar dentro do campo, de modo a criar exatamente o que você falou, com humildade, ter humildade. E ter um posicionamento que facilitava muito o toque de bola e enganar os adversários. Acho que essa é uma boa característica do Luizão também, né? Se comportar de uma forma, não querer aparecer mais do que todos os jogadores. Não, se manteve lá, fez a cavadinha em 2002... Brasil com a Turquia. Isso é talento. Já tinha ajudado nas eliminatórias. A última rodada ele foi decisivo. Exatamente. Também, né? Quer dizer, isso é uma malandragem boa, é uma malandragem absolutamente permitida no futebol, não é? Que está acabando um pouco esse negócio, muito meme, como você falou, Donizete, mas é uma malandragem sadia. É ou não é, Denis? Diga lá, meu craque. Você que é fã do Luiz, você fala, olha, o Denis Gavazzi falava para mim eu sou fã dessa dupla, eu adorei ver essa dupla jogar. Não sou vascaíno, mas torci pro Vasco ser campeão do mundo. Muito bem, meu craque, pode falar, a dupla é sua. Dupla fantástica mesmo. Tem uma pergunta aqui, voltando a falar só do Vasco, essa dupla, o Luizão foi artilheiro da Libertadores, dessa de 98, com 7 gols. O Donizete Pantera fez 4. E eles ganharam também a Taça Rio, o Guanabara e o estadual daquele ano. Mas tem uma pergunta de um assinante aqui, o Lucas Cimati, para vocês dois, sobre Eurico Miranda, lendário e controverso presidente do Vasco. Queria saber, a pergunta dele é como era a relação do Eurico com vocês e para vocês contarem alguma história curiosa que, obviamente, com certeza, vocês tiveram com o Eurico na passagem pelo Vasco.
Conta aí, Luizão. Olha lá, ele... Caralho. Porra, eu não tenho papo na língua nenhum. Pra mim, o Eurico comigo foi um filho da puta. Que não me pagou. Entendeu? Como dirigente, é o melhor dirigente do mundo que eu já tive. Entendeu? Mas como pessoa, pra mim, ele foi muito ingrato comigo. Por tudo que eu fiz pelo Vasco. Fiquei 10 meses sem receber. Mas como dirigente, para mim, foi o melhor dirigente que eu tive no mundo. Você ficou sem receber e não recebeu até hoje? Não recebi até hoje, porque meu empresário na época era espanhol, o Fernando Torcal, e meu contrato de imagem não estava assinado. Aí o Eurico só me pagava o que estava por dentro, o que era pagava pela imagem na época. E ele não me pagou 10 meses, eu não queria ir para o Mundial, não queria... Quando deu aquela briga também do La Coruña, ele foi para mim, comigo, ele foi uma pessoa muito ingrata, sabe? Porque eu joguei muito no Vasco. E eu acho que eu sou o único que não recebeu, fui eu. Agora, desculpa insistir, Luizão, mas por que então que ele foi o melhor dirigente com quem você já trabalhou se ele deixou você 10 meses sem receber? O que ele fez de tão bom? Não. O dirigente que eu falo é brigar pelo clube. Ah, sim. Não com você, tá? Brigar pelo... Não perfeito, comigo. Perfeito. Brigar pelo Vasco. Sabe? Ele era fora do comum. É um cara diferente. Defendia o Vasco até a morte, né? Tanto é que ele não me pagou isso. Né? Mas assim... Mas não eu tô dizendo ele como dirigente pro Vasco, protegendo o Vasco, ele era... Agora, como pessoa, ser humano, pra mim é um filho da puta. Entendeu? Que Deus o tem, entendeu? Tá certo. Ô, meu craque Pantera, diga lá, meu craque Pantera. Sensacional. Na verdade, meu salário era muito pequeno no Luizão, que era casca grossa. O meu era fácil de pagar, Luizão. Eu acho que era fácil de pagar porque você tirou a 10 e pôs a 7. Baixou o salário. Não, na verdade, eu também joguei a Libertadores do Vasco, depois saí, né? Eu não fiquei muito tempo no Vasco. Eu fui jogar no Tigres lá do México e tal. Bom, comigo nunca tive problema não, mas o Luizão tá certo, tem que falar mesmo a verdade. E assim que acontece com o jogador de futebol, a gente pensa que 1000 maravilhas, mas não é nada disso não. Mesmo lado também, de outros clubes também, eu fiquei sem receber. E vida que segue, a gente sempre, naquela época, jogador não se ganhava tão bem como hoje. E até hoje você vê que a gente está trabalhando, lutando por causa disso. Mas faz parte, né? Acho que travou. Voltou. Diga. Donizete saiu, ele ia falar quais eram os clubes que ele não recebeu, aí deu um tilt aí no craque Pantera, mas em Maresias não dá tilt, né, Luizão? Maresias tá aí, ó, firme e forte. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, e aí já quero ouvir você, Denis. É inconcebível, Luizão, na minha avaliação, seja dirigente de futebol, seja dirigente político, enfim, alguém que lidere processos, não é? Que cause um mal tão grande a uma pessoa como você, que foi um emblema do Vasco. Né? Nós vimos aqui que você, na conquista da Libertadores, você fez 2 gols, o Donizete fez 2 gols, e mesmo assim não é reconhecido, não é? Com toda a peculiaridade, com toda a singularidade que o Eurico Miranda tinha, não é, de defender o Vasco, enfim, ele teve, para mim, a grande sacada do Eurico foi naquela final com o São Caetano, quando ele aparece, o jogo foi transferido, ele entra em campo, acaba o jogo, enfim, os craques da época vão lembrar, o que não são, por favor, entra aí, não é? Pode pesquisar aqui o nosso Band Esportes, que você vai ver, não é? E aí o jogo foi transferido para segunda-feira e ele entra em campo, não é? A Globo era quem transmitiu os jogos, ele entra em campo com a camisa SBT. Ou seja, foi uma coisa absolutamente genial. Porém, do ponto de vista comportamental e de caráter, não é? A gente tem que fazer uma avaliação muito mais profunda,
porque não é possível, não é um tirano, levar um time do jeito que o Eurico levava, ou seja, aos trancos e barrancos, usando da força como um grande coronel. Isso está absolutamente fora de questão. E a sua volta ao Vasco da Gama também colocou o Vasco numa situação deprimente, do ponto de vista de infraestrutura. Ele nunca infraestruturou. Então, a conta está chegando, entendeu? Diga lá, Denis Gavassi. Não, eu vou mudar agora aqui. Já falamos do Vasco, eu vou mudar aqui para o Palmeiras, Luizão. Eu li várias coisas suas hoje sobre times que você jogou. E você disse numa entrevista recente que o melhor time que você jogou foi aquele Palmeiras de 96. Foi um Palmeiras curto, foi um Palmeiras de 6 meses, com 45 jogos apenas, mas com 138 gols, e encantou aquele Campeonato Paulista. Mas tinha você, Djalminha, Miller e Rivaldo, um ataque fantástico. Conta pra gente, esse foi um ataque que você jogou, porque tiveram outros aqui que a gente vai lembrar já, mas esse foi o maior que você jogou, esse foi fantástico. Foi boa essa pergunta sua, eu dei uma resposta aí, o Edilson perguntou para mim, até no Band, o programa do Neto, diferença do Corinthians e do Palmeiras. Eu falei que o Corinthians é mais paixão, são mais loucos. Aí me detonaram, né? Aqui no Brasil você tem que ser... Você não pode falar o que você pensa. Mas esse Palmeiras de 96, eu sempre disse que foi o melhor time que eu joguei na minha vida. E sou muito grato ao Palmeiras por tudo que fez na minha vida, que abriu as portas, assim, quando eu saí do Guarani. Acreditou em mim. Não que o Guarani seja um time pequeno, mas o Palmeiras é muito maior, né? E acreditou em mim. Esse Palmeiras de 96 encantou o mundo. Se a gente ganha a Copa do Brasil e perdemos não sei como para o Cruzeiro, a gente tinha conquistado o mundo. Foi uma surpresa, né, Tomás? Era fantástico, mas só para fechar, o Palmeiras de 96, mas aquele Guarani de 94, que começou o campeonato com você, Djalminha e Amoroso, e se o Djalminha e o Amoroso tivessem naquela semifinal contra o Palmeiras, vocês acham que não tinham complicado o time do Lucha, não? O Djalma jogou só 3 jogos daquele campeonato. E foi pro Japão, né? Ou 4, foi pro Japão. O Amoroso, lógico que ia fazer uma diferença, mas o Palmeiras, no primeiro jogo, se você recorda, a gente perdeu por detalhe, sabe? A bola bateu ali, entrou, a gente saiu ganhando. E o Palmeiras era uma máquina também, né? A gente perdeu para um grande time. Saímos de cabeça erguida, nossa torcida aplaudindo a gente. Há quanto tempo que o Guarani não tinha tido, desde 86, né? Eu acho que o Guarani não tinha tido um time igual aquele. E 2 moleques, né? Moroso, eu tinha 17, 18 anos, Moroso 18, 19. E encantaram o Brasil, né? A gente fez a alegria do povo. Teve o Guarani de 86, né? Que foi vice-campeão brasileiro. São Paulo. 88, depois teve o de 88 do Neto, foi vice-campeão paulista. Eu também. E depois teve esse de 94 e o Guarani desde então vem amargando. E parou diante do Palmeiras, que era uma máquina, como disse o Luizão, mas passou com muita facilidade pelo São Paulo nas quartas de final. Mas ainda aproveitando esse Palmeiras, Luizão, ainda ontem no rádio a gente estava conversando sobre o quarteto ofensivo atual do Palmeiras e fazendo uma comparação, injusta até uma comparação com o quarteto oficial, o quarteto ofensivo de 96, Luizão, Djalminha, Miller e Rivaldo. E eu citei que uma das vantagens daquele time de 96, além da maior técnica dos jogadores, é que a marcação começava pelo centroavante, né, Luizão? O Donizete citou isso, que você era um cara que marcava muito, ajudava muito na marcação. Eu queria saber se você se considerava um centroavante moderno ou se, quando você jogava, esse já era o pedido normalmente feito pelos técnicos para os centroavantes, de darem o primeiro combate, você se empenhava muito nisso. E uma outra rapidinho, você jogou no Corinthians... Não, faz uma de uma vez. Depois você faz a outra. É que é fácil. É que é fácil. Faz as duas, o Beto não pega. É que é fácil. A outra é muito fácil. Se o Corinthians campeão do mundo de 2000, na sua avaliação,
jogou mais do que o Corinthians campeão do mundo de 2012? Ó, primeiro que você não... A sua pergunta, você falou... Eu nem sei quem é o quarteto do Palmeiras, do Palmeiras de agora. Não, mas eu não estou comparando, não. O quarteto de 96 era muito melhor. Não, não dá para comparar, pelo amor de Deus, mano. Estou falando que você não sabe quem é o quarteto do Palmeiras agora, né? Esse time era fantástico, com todo respeito aos jogadores que estão jogando, mas nem eu sei, nem o Vanderlei sabe, cada hora coloca um, né? E sobre a outra é qual? Não, na verdade eu queria saber se você se considerava um centroavante moderno. Moderno? Isso. Com esse cabelinho aí, você é moderno, viu, irmão? Com esse cabelo, esse corte. Naquela época você tinha cabelão, você era cabeludo e tal. Mas sabe de uma coisa, só para complementar? Eu acho que essa sua característica de marcador é que te deu conforto, vamos dizer assim, a você e aos treinadores de te colocar com 2 atacantes no mesmo time. Também. Beto, eu dei uma entrevista esses dias para o pessoal de Campinas, que eu sabia a minha limitação. Eu nunca fui um craque. Eu sabia que eu tinha que ser diferente dos outros. Diferente no quê? Treinar pra caramba, fazer algo diferencial, que era marcar a saída de bola, marcar o volante. Então, é isso que me fez eu ser campeão onde eu fui, titular onde eu fui, chegar a uma Olimpíada, chegar a Copa do Mundo, ser campeão do mundo, ganhar do Libertadores, campeão mundial de clubes. Então, eu sabia minha limitação. Então, isso que me fez ser o Luizão. E o campeão mundial de 2000, o time que você jogou, fazendo uma outra grande dupla de ataque, você e o Edilson, para você era do mesmo nível do time de 2012 ou melhor, Luizão? A melhor. Em 2000 a gente perdeu para nós mesmos. Na Libertadores. Primeiro jogo do Palmeiras era para ter sido um 6-7. Aí a gente perdeu para nós mesmos. Pode colocar no papel. Nosso time era muito melhor. O primeiro tempo do Corinthians contra o Palmeiras, no primeiro jogo, quando o Corinthians sai na frente, foi uma coisa de louco, foi uma avalanche. Parecia o Brasil de 70 jogando contra um time normal. E depois o Palmeiras reagiu, quase empatou aquele jogo. O Corinthians fez um gol no finalzinho com o Vampeta, um gol meio sem querer e ganhou. Mas o jogo da volta estava 2-1 para o Corinthians podendo empatar, e o Corinthians jogando melhor, desperdiçando contra-ataques. Não era para ser, né, Luizão? Eu me machuquei. Se eu não me machuco, a gente não perde, não. Tem esse detalhe também, a bola não parava mais na frente. Eu tinha feito 2 gols, estava jogando muito bem. A Libertadores era minha, né? Tanto é que eu fiz 15 gols, né? Artilheiro. Em 13 jogos. Né? Foi artilheiro da Libertadores. O homem tá falando forte, hein, Donizete? O homem tá falando grosso, hein? Tá falando grosso. Não, tô falando sinceramente, tá doido, mano? Vou até tomar um gole pra final. Vamos lá. Um brinde. Saúde. O Luizão, faz um brinde aí, Donizete. O Luizão tem moral. Faz um brinde com a nossa Vasco Chopp aí. Tem moral, né, Denis? Tem uma brincadeira aqui de um assinante, o Gil, do Rio de Janeiro. Ele diz, o Donizete já deixou bem claro que torce pro Vasco pela Tulipa. Mas ele quer saber, e você, Luizão? Torce para quem agora, que tá paradinho em Maresias? Se é para parar domingo, sentar, vou ver o time do coração. Que camisa que você veste? Poxa, cara, eu vou falar uma coisa para você, Denis. Eu fui feliz em um monte de lugar, cara. Como é que eu vou torcer contra o Vasco, contra o Flamengo, Botafogo, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Guarani? Eu não consigo torcer para ninguém, juro por Deus. Lógico que eu tenho um lado mais corintiano. Muito mais, entendeu? Mas para o nosso amigo aqui está respondido. Ele é corintiano também. Para ele já é essa... Era essa a resposta que ele queria. Olha, você pode participar do nosso Encontro de Craques pelo 9979-1319, 9997-91319. E a gente vai, claro, trazer a sua pergunta. Eu queria saber mais uma pergunta de um craque aí, Denis,
por favor. Quero agradecer também a audiência. Olha, vocês estão sendo bem-vindos. O professor Muricy Ramalho está aqui, nosso amigo Muricy. Gilmar Rinaldi está aqui. O Milton Cruz, que não jogou nada, nunca fez gol na vida. Mas o Milton montou aquele time. Vocês falaram de investimento. 2005, o São Paulo montou um time campeão Libertadores e Mundial sem gastar nada, gente. Puxa todo mundo, desde o Cicinho até o Amoroso, tudo de graça. Mineiro baratinho. Josué Baratinho do Goiás, na verdade, Danilo. Quem trouxe o Amoroso, né, ele esclareceu, foi o Oscar Bernardi. O Oscar Bernardi. Foi quem trouxe o Amoroso, e o Milton estava naquele time lá. Vou aproveitar, os dois foram comandados pelo Paulo Autuori, né? Em 95 o Donizete Pantera e em 2005 o Luizão. E todo mundo gostava muito de trabalhar com o Autuori. Eu lembro de entrevistas da época, todo mundo, pô, Autuori, parceiro, paizão. Eu escuto um pouco a boleirada hoje falar... Rogério Ceni adorava o Paulo Autuori. O Rogério Ceni adorava o Paulo Autuori. A boleirada falar do Fernando Diniz do mesmo jeito. Todo mundo adora o Fernando Diniz, apesar do pouco resultado até então. O que tinha o Paulo Autuori? Por que todo mundo gostava tanto dele? Diga lá, eu particularmente trabalhei com o Paulo Autuori no Botafogo. O Paulo Autuori está nativo. Está nativo. Ainda bem. O Paulo Autuori está no Botafogo. Está no Botafogo. Eu trabalhei com o Paulo Autuori no Botafogo em 95, tive a honra de trabalhar com o Paulo, e também ele me levou para o Benfica, né? E, para mim, o que o Paulo Autuori tem de especial, assim? É um cara que fala a língua do jogador. Ele é muito simples, ele não complica muito, conversa muito com o atleta, põe o jogador a ter a sua responsabilidade dentro de campo, não tira a responsabilidade do jogador. Ele, pelo contrário, ele fala, pode ir para cima que se der ruim aqui, eu bato no peito e assumo, entendeu? Tanto é que eu joguei em 95 rasgado, com a coxa rasgada. Na final, né? Um jogo importante, 30% final. 30% ele falou, não, você vai jogar tal, porque você jogou o ano todo e eu quero que você jogue essa final. Eu falei, mas pô, com uma perna só vai, Saci Pererê. O Donizete sempre foi um cara... Pode concluir, Donizete. E aí, chutei a bola na trave ainda, Luizão. Com a perna ruim? Você chutou na trave com a perna ruim? Com a perna ruim. Não, mas isso daí... A gente não tinha perna legal. ruim, né? Não tinha perna ruim, exatamente. Com a perna machucada, contundida, que eu quis dizer. Com a perna machucada. O Donizete, eu dizia, ele sempre me pareceu um cara de fala muito, de relacionamento muito fácil, né, Beto? Se deu bem com seus parceiros. O Luizão, com o Luizão ele manteve a média, porque o Luizão sempre teve bons parceiros. Mas com o Túlio, talvez o melhor momento da vida do Túlio ao lado do Donizete no Botafogo. Mirandinha no Corinthians, do seu lado, jogou como nunca tinha jogado na vida, depois você saiu, ele nunca mais jogou o que jogou com você. Tô certo, Donizete? Você se dava muito bem, facilmente com os jogadores, com seus colegas de ataque? A movimentação é importante hoje no futebol. O Mirandinha era um cara muito rápido. Ele jogava muito pelas bandas, pelos lados do campo. Ele era muito rápido, estava passando por um momento maravilhoso. Tanto é que deixou o Túlio no banco, para você ver. Pois é. O Túlio foi artilheiro no banco. O Túlio foi artilheiro naquele time, no banco. O Mirandinha estava tão bem que deixou o Túlio no banco. Mas é aquele negócio, cara, como é que vai mexer? O moleque voando, as coisas acontecendo. Eu para um lado, ele para o outro, o Marcelinho ali, só no meio de campo com o Souza. O time estava encaixadinho, entendeu? Então não tinha como mexer. Mas para mim foi um orgulho ter jogado com um garoto como ele, com um cara maneiro pra caramba, humildão, assim, gente boa. Tenho maior carinho com ele comigo também. Mas aquele negócio, cara, eu sou muito grato, igual o Luizão falou, por Deus ter me colocado. Sempre jogar com pessoas boas. Às vezes você pode jogar com um cara que é craque pra caramba, mas o cara não te deixa bem à vontade, entendeu? Você não consegue desenrolar teu futebol, com o cara toda hora quer a bola pra ele, toda hora fica te esculachando, te jogando contra a torcida e outra coisa. Eu não me sinto bem. Eu me sinto bem, assim, ao lado do Luizão, que é um cara bom, cara legal, que a gente fala mesmo, mesma língua. Meu irmão, vamos correr atrás desses caras, vamos partir para cima dos caras. Agora, tem cara que só quer a bola para ele, tem cara que
que quer chamar atenção, isso aí fica um pouco difícil. Eu não gosto de jogar com um cara assim, entendeu? Eu preferia jogar com um cara assim mais... Não precisa ser uma grande estrela, mas um cara que a gente bate Parceiro, junto, né? entendeu? E qual foi o maior, Parceiro. quem foi o melhor parceiro de ataque de cada um de vocês? E, obviamente, não vale escolher um ou outro. Cara, eu fui o melhor jogador da Libertadores com o Luizão. E eu fui o melhor jogador em 95 do Brasileiro com o Túlio. Eu acho que não tem como escolher. Eu acho que é tão fantástico jogar com esses dois caras que qualquer um gostaria de jogar. Porque, por exemplo, o Luizão jogou com o Miller, jogou com o Romário, jogou com o Edmundo, jogou só com o Fera. Eu tive a honra de jogar com o Luizão, com o Túlio, que jogou só com jogadores de alto nível, jogou em seleção brasileira. Então, não acho que não é dupla, acho que encaixou o time, né? O Botafogo se time terceiro. Eu dei muita sorte, realmente eu dei muitos gols para o Túlio, que é a minha característica. Eu não dei tantos gols para o Luizão, porque nós trabalhamos um pouquinho menos, porque a Libertadores é um campeonato mais curto, mas foi fantástico. O Luizão fez 7 gols, que é difícil para caramba fazer 7 gols numa Libertadores da América. Eu cheguei ali a 5 atrás dele ali. E o Túlio fez 25, 24 gols no Campeonato Brasileiro. Todo mundo fala que é uma dupla em Túlio. Eu tenho uma honra de ter jogado com o Túlio. Realmente, o Túlio é um cara, para mim, um centroavante brilhante, assim, um cara muito qualificado, inteligente também. Então, eu não tenho como escolher. Eu só tenho os dois no meu coração. Esses dois estão no meu coração. Muito bom. Que declaração de amor, hein, meu craque? Não tem como não dar certo uma dupla de ataque como é, de defesa, de ataque, enfim, não tem como não dar certo. Poxa, eu tive o privilégio de jogar com grandes jogadores ao meu lado. Donizete, né? Edilson, Miller. Mas é que eu e o Amoroso, a gente jogamos desde a base, né? Desde moleque junto, né? A gente se comunicava por assobio. Era uma coisa de... Sabe... um dom que Deus deu, assim, né? Os dois, né? Mas eu tive o privilégio, né, de ter um jogador do meu lado como o Donizete, né? O Miller, Edilson. O Denilson não tocou bola pra mim, aquele filho da puta. Mas o Amoroso a gente era diferente. Você podia estar na reunião ministerial, você ia cair bem lá. Luizão, você ia se seria. dar bem ali. E bate daqui, bate ali. meu. Luizão, deixa eu te perguntar sobre 2005, já que você tocou no assunto. Você tocou no assunto. Eu queria saber de você... esse time de 2005, que você falou que foi um time barato. Na verdade, o Cuca montou com a base do Goiás, não é? E depois veio o Leão, que acabou trazendo alguns jogadores, não é, para o São Paulo. Se não me engano, o Mineiro veio com o Leão para formar o meio de campo com o Josué. E o São Paulo conseguiu essa performance absolutamente genial de ser o campeão brasileiro, de ser o campeão da Libertadores e depois foi o Mundial. Aí, no meio do caminho, o Leão fez um trabalho muito importante. Você jogou o Paulista, você jogou o Brasileiro, você jogou a Libertadores. E você não foi, você foi para o Japão. Dizem que o Leão foi quem te aconselhou a ir ao Japão por conta do salário que seria pago e sua idade já avançada, já que muitas pessoas não acreditavam que você pudesse ter no São Paulo, em 2005, o rendimento que você teve, não é? Esse jogador brigador, você teve, na minha avaliação, a performance de marcador, foi eu acho que foi o suprassumo, realmente, dessa tua forma de jogar, que era de marcar. Você teve, realmente, no São Paulo, foi demais, você se superou, não é? Eu queria saber sobre isso. Você foi para o Japão realmente aconselhado pelo Leão por conta do salário? Não, o salário não era tanto isso, né, Beto? Porque eu já tinha uma vida, graças a Deus, tranquila. Porque eu não jogava mesmo. Eu recebi uma proposta e eu fui falar com ele. Ele perguntou quantos anos eu tinha.
não foi tanto mais do que eu ganhava no São Paulo. Aí ele falou assim, perguntou a minha idade, eu falei, eu tenho 29 anos. Se eu sou, aí ele falou assim, sou você, eu assino. Você vai fazer o quê? Eu assinei. Tá, mas então você não entende como conselho. Você entendeu? Não. Diga. O Leão naquela época, o Beto, ele nunca que me quis no São Paulo, cara. Eu fui contratado pela diretoria. Sabe, eu era um incômodo. Tanto é que, poxa, deu a camisa 9 pro Grafite, que nunca foi um 9, e não deu pra mim. Primeira vez que eu joguei com a 11 na minha vida. Entendeu? Então, ele não me queria. Então, por isso que eu fui embora. Ele é meu amigo, me dou bem com ele pra cá. Mas não é um... Eu fui porque ele me cortou do banco, Beto. Eu fiquei 2 dias concentrado quando o jogo contra a Portuguesa. Aí um cara casado, 2 filhos em casa, campeão do mundo. Aí você é cortado do banco. Para quem me leva? Pô, não tem cabimento. E por que você acha que ele te cortou? E eu queria já estender. Qual era a relação de vocês? Ou seja, tinha uma relação assim, olha, você foi contratado, não foi por mim, então você vai ter que... Vocês se conversavam? Como é que era essa relação? Quero expandir nisso porque é importante a gente saber. Não, o Leão é um cara... de repente ele está bem, de repente ele está mal, passa perto de você, te cumprimenta, depois não cumprimenta. Eu me dou bem com ele pra caramba. Mas eu era incômodo, né, Beto? É isso que vou voltar para vocês naquele... que vocês falaram de ter ex-jogadores numa comissão técnica. A gente incomoda. O ídolo incomoda no Brasil. E só um detalhe interessante... Não, você estava no... Só um detalhe, o nosso Donizete foi novamente para o departamento médico, não é? E aí, daqui a pouco ele volta. Diga lá, craque. Não, só um detalhe interessante, eu nem lembrava disso, Luizão, que você tinha ficado de fora do banco no jogo contra a Portuguesa, mas se eu não estiver enganado, foi a única derrota do São Paulo, curiosamente ou não, coincidentemente ou não, no campeonato, foi para a Portuguesa. Até perdeu depois para a Ponte Preta, mas quando o título já tinha sido assegurado. Mas é um detalhe interessante, né? E o Luizão, outro detalhe, nesse mesmo ano, ele de uma certa maneira foi preterido no Corinthians, né? Porque ele estava treinando, se recuperando no CT do Corinthians, o Corinthians contratando um monte de craque, poderia ter te contratado, né, Luizão? E não, acho que como ia vir barato, o Corinthians da MSI não quis, né, Luizão? Só queria fazer contratações milionárias. A gente está lembrando, inclusive, do Mineiro, que foi baratinho para o São Paulo. O Marcelo Matos jogava do lado dele no São Caetano e o Corinthians pagou a fortuna pelo Marcelo Matos na mesma época. Então, se não fosse caro, não valia a pena, né, Luizão? Não, o Mineiro acho que foi livre para o São Paulo. Então... Deus é tão justo que a bola passou umas 10 vezes em cima da linha, que esse gol eu faria sempre, e a gente perdeu para a Portuguesa. 2 gols do Washington. Pois é. Não, o jogo, esse lance do São Paulo, do Corinthians, eu só não voltei para o Corinthians porque o filho do Andrés teve um acidente lá na Bahia e cortou a cabeça. E aí eu não fechei o contrato com o Kia, que o Kia falou que tinha um inglês, falou que eu estava gordo, e o Kia não me conhecia. Depois aí eu mostrei para ele no Pacaembu quem era eu. Foi 5-1, 2 gols meu. É isso aí. Essa é a história. Mas você tem mágoa do Andrés e ou não? Não, o Andrés não foi o Andrés, coitado. O filho dele teve um problema. O Andrés é meu irmão, um amigão, pelo amor de Deus. O seu Alberto falava assim pro Kia, pelo amor de Deus, acerta com ele. Porque eu dentro da reunião com o Kia, eu falei, seu Alberto, o senhor sabe para onde eu vou. Tá? Eu vim aqui respeitar o senhor. Aí ele falava com o Kia, pelo amor de Deus, não deixa ele, assina com ele. Aí eu fui pro São Paulo.
Deixa eu só continuar nessa questão. O Donizete já está de volta aqui. Ele vai para o DM, volta, vai botar Danone na caneca do Vasco e volta. Dá um brinde aí, Luizão. Um brinde, Luizão. Peraí, Beto. Vamos lá, que ele tá colocando munição. Vamos lá. Aí, garoto. Ô, Luizão. Que é isso, Luizão? Oi? Diga, Donizete. Eu dormi até 9 horas. Não, sabe o quê? Acabou a bateria, cara, do celular, brincadeira. É mole. O papo estava tão gostoso aqui que eu não me liguei na bateria. Olha. Mas não tem problema, A gente vai retomar o que ele falou mal de você, depois eu te digo no pessoal. Traíra. Aí é difícil falar mal de mim. Então não tem. Então você sabe que não tem. Luizão, essa relação com o Leão, eu quero saber um pouquinho mais de você. Como é que era, então, o bastidor? Ou seja, você com a performance que tinha, os gols que fez, o posicionamento tático que você tinha naquele time lá, e pelo que deu para perceber, se o Leão diz a você, à época, você ficaria no São Paulo e seria campeão do mundo. Não é? Como é que era o relacionamento de vocês até a tua ida para o Japão? Como é que vocês conversavam? Você envolvia muito a diretoria? Conta esse bastidor, porque esse bastidor a gente não sabe. O meu relacionamento com ele sempre foi bom, cara. Eu tenho depois, sabe? Mas o Leão é um cara... Ele passa perto de você, fala bom dia, de repente ele passa perto de você e nem te olha na sua cara. Mas comigo, eu com ele não tive problema, sabe? Teve isso daí. Mas ele sempre brigou com a carreira inteira dele, procurava brigar comigo, Beto. Você me conhece, cara. Pegaram meu pé, duro, cara. Eu sou um Donizete, eu sou uma cara... Nem o Todé consegue. Nem o Todé consegue. Não. Nem o Todé, eu levanto da mesa e vou embora. Eu sou tranquilo, cara. Mas tinha esse negócio de... Ele pegou muito no pé do Falcão, coitado. O Falcão, gente boa também. Mas tudo passa, né, cara? E depois do Neto. E depois eu encontro com ele, que ele tem fazenda, ele passa lá perto da minha cidade, direto, né? Eu falo, fica lá no sítio, lá, que eu tenho um sítio onde passava a balsa. É meu lá. Mas é um cara que eu não tenho mágoa nenhuma, pelo amor de Deus. Eu tenho um carinho. Muito. Quando a gente se encontra, é uma alegria de se ver. Mas eu acho que foi desnecessário comigo, sabe assim? Porque eles me contam. Eu joguei bem. Se você pegar o jogo, acho que eu não joguei nenhum jogo mal pelo São Paulo. Acho que eu joguei contra o Paraná Clube, que eu chutei a bola, um pênalti lá na lua. Não, você jogou bem e teve uma função fundamental para as conquistas do São Paulo. E você falou do Falcão, e é interessante mesmo, porque quando o Falcão, nós estamos falando do Falcão, do futsal, o craque Falcão, ele foi para o São Paulo... se não me engano, a camisa dele era número 12, que era a mesma... E ele foi no dia 26 de dezembro, se eu não estou muito enganado. Que era a mesma camisa dele na Seleção Brasileira de Futsal. E toda vez que o Leão colocava o Falcão, eu me recordo que a torcida via... Inflamava o Morumbi. Inflamava. Sem dúvida, a torcida ficava ensandecida e pedindo o Falcão, e o Leão... Com esse temperamento dele, não é, acabava, ele não colocava o Falcão merecia, na minha opinião, uma oportunidade maior dentro daquele elenco, que era um bom time, você lembrou bem, não é? Mas o Leão tinha esse temperamento, vamos dizer, muito sinuoso e tal. Mas deixa eu entrar aqui nessa tocada, porque eu quero lembrar daquele Corinthians, não é? Quero falar do relacionamento, você, Marcelinho, Rincon, enfim, Edilson, Vampeta, e que o... Só cristão, né, Beto? Só cristão. Eu quero botar o Pantera, nessa rodada aqui, nessa resenha boa, não é? Aliás, tá genial, tanto que a gente não tem nem comercial, a gente vai embora, porque a resenha está muito legal. Esse movimento que aconteceu, ou seja, a experiência de vocês, não é? De vocês dois,
E essa manha que vocês têm, que é um mix de personalidade com talento e com espírito de liderança. É muito interessante isso. Mas a grande característica é a humildade. E vocês dois diziam que nenhum dos dois queria ser mais um que o outro. E você disse, Donizete, que você prefere jogar com um jogador tecnicamente inferior do que com um superior que tenha, digamos assim, uma espécie de soberba dentro do grupo. Então, o sucesso de um time de futebol, ele está diretamente ligado a pessoas como vocês, ou seja, essa personalidade é que deu àquele Corinthians, vamos dizer, Luizão, um movimento interessante, mesmo com a briga entre o Rincon e o Marcelinho. Quero que você conte um pouco disso. Eu vou falar sobre, assim, eu tive várias conquistas, e o grupo que eu joguei sempre foi um grupo, como o Luizão falou, era um grupo muito gostoso, muito legal, eram jogadores assim, de alto nível, mas a gente não deixava a vaidade entrar dentro de campo. Lá dentro de campo todo mundo brigava pela camisa, pelo clube, entendeu? Não tinha aquele é mais bonito, aquele é mais feio, aquele é mais gordo, aquele é mais magro, não tinha isso. A gente brigava, meu irmão. Eu sempre gostei de grupo. Eu sempre joguei em um time assim de grupo. Por exemplo, eu fui campeão brasileiro com o Botafogo, só tinha o Túlio de estrela, mas o Túlio também era muito fechado com a galera, não era aquele cara que poderia chegar e falar, meu irmão, eu sou o cara, não. Estava ali junto com a gente, batalhando. Corinthians também, quando eu fui campeão também, aí a galera maneira pra caramba, todo mundo com o mesmo objetivo. Aí é legal, cara, que as coisas funcionam. Claro que você jogar com ídolos também, com jogadores assim mais casca grossa que a gente fala, de repente o time até pode ser campeão, mas de repente tem muitos problemas, muitas polêmicas. Eu acho que eu posso até falar uma coisa, por exemplo, eu joguei com o Vasco quando o Corinthians foi campeão em 2002, Mundial. O Vasco era mais time do que o Corinthians, cara. Nós tínhamos um timaço. Opa, não era não. O Vasco era bom. O Vasco era bom. Vou pegar ele aqui. Não, Luizão. O Corinthians também era... O Corinthians sempre fez um timaço, né? O Corinthians sempre teve um timaço assim fantástico. Mas eu tô falando que o Vasco era um timão, cara. Tinha um time do caramba. Eu acho que, pela experiência, só jogador de seleção brasileira, cada posição tinha 3 ou 4. Entendeu? Eu e Viola era reserva do Edmundo e Romário, entendeu? Eu e Viola, aí tinha Felipe, aí tinha Pedrinho, aí tinha Wagner, aí tinha Mauro Galvão, a zaga era só jogador de seleção, Jorginho, lateral direito, sei lá, Gilberto, tinha um timaço, Valber, e de repente as coisas não funcionam porque achei que faltou um pouquinho de grupo, entendeu? Naquele time, entendeu? E a gente acaba perdendo, entendeu? O Túlio não deu certo por isso também, Donizete, na tua opinião? Não deu certo aonde? No Corinthians? Não. No Corinthians o Túlio não deu certo porque a forma que o Nelsinho Batista gostava era de jogadores rápidos, incrível. O Nelsinho Batista, quer dizer, cada treinador tem a sua visão, tem as suas ideias. E ele achava, por exemplo, ele podia sacar eu ou o Mirandinha. Os dois estavam muito bem, jogando muito bem. Nós estávamos jogando muito bem. Então o Nelsinho falou, vou sacar o Donizete, vou sacar o Mirandinha para colocar o Túlio. Aí acabou optando o Túlio, meu irmão. Ser treinador que tem personalidade, porque se ele fosse um cara assim, fraco, ele tinha colocado o Túlio pelo nome, entendeu? Entendi. E aí, Luizão? Bom, repete a pergunta, que o Donizete falou pra caramba. Queria... Dá um gole. Danone, refresca a serpentina. Aí, vamos limpar a serpentina. Aí, garoto. Vamos limpar, meu craque. A serpentina, a gente está falando do Corinthians. Aí, a gente está falando do Corinthians, não é? Desse time, da experiência de vocês, não é? Fora de campo também, entrando em campo com os mais jovens, e naquele time do Rincon, você com o Rincon, com o Marcelinho, com o Edilson, com o Vampeta, ou seja, por que aquele time foi um sucesso? E a briga entre o Rincon
e o Marcelinho, que foi também neutralizada por vocês. Aquele time nosso era uma loucura, era briga todo dia, era sabe, confusão. Mas dentro de campo, cara, todo mundo se dedicava muito. Nós tínhamos um grande time, sabe, que se completavam um com o outro. Marcelinho, Ricardinho, Rincon, Vampeta, eu, Edilson. O Vasco, naquele ano de 2000, montou um grande time. Né? Mas nós, assim, tínhamos uma coisa que eu acho que o Vasco não tinha. Como o Donizete falou, a vaidade, assim, quando entrava dentro do campo. O Juninho ficou com medo de chutar pro gol e tocou a bola pro Romário. Se ele chuta, ele faz o gol. Ele tinha arrebentado com a gente. Entendeu? Então, o que importa no futebol é resultado. Aquele time nosso do Corinthians, a gente brigava fora, era uma briga do caramba. Eu e Vampeta ficava apaziguando as coisas. Que a briga sempre era Marcelinho, Rincon e Edilson. Mas dentro do campo, cara, a gente era fogo, a gente se completava. E aí era muito coletividade. E a torcida do Corinthians é do caramba, né? Ela levantava a gente quando não tinha força, né? E levava contra o Vasco mesmo, no final de 2000. A gente estava morto de cansado, cara. E a torcida gritando. E a gente foi lá e seguramos o empate, porque a gente não tinha força. E o Vasco jogando no Maracanã, tinha treinado 3 meses antes. E a gente treinado uma semana para jogar aquele. A gente tinha vindo do brasileiro de uma final contra o Atlético, que foram 3 jogos dificílimos. A torcida empurrou e separou a vaidade de tudo. Muito bem. Olha, eu vou ter que fazer um intervalo comercial, mas a gente volta muito rápido para essa segunda parte do Encontro de Craques. A resenha está muito legal, muita história, bastidor, e eu quero saber deles. A gente vai perguntar para eles qual é o time, não é, fora do Brasil mais importante na vida de cada um, até porque eles jogaram muito, não é? 18, 19 equipes, o Luizão em 15, enfim. Mas a gente volta já, não sai daí, meu craque. O Encontro de Craques já vai voltar com essas 2 feras aí. Tudo bem, meu craque de todo o Brasil, estamos de volta aqui ao vivo no Band Esportes, com o Encontro de Craques. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço especial, não é? Um salve de craques aí para você, Orestes, do Desembargador, do bar do Luizão preferido, não é? Do Luizão, Eduardo Plotsky, que eu já citei aqui, vascaíno, doutora Fernanda e toda a família, obrigado pelo carinho. Dona Rose Murici, Pi, Fabiola, Fabinho Ramalho, obrigado pelo carinho. Meu craque Henrique Zaragoza, meu craque, obrigado pela tua audiência também, e mandar um grande abraço, um fraternal abraço para o Cadu, para a Júlia, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês aí, é muito legal ter esse grande encontro de craques.
O Luizão foi verdadeiro até demais, hein? Né? Foi verdadeiro até demais. Vai ser sincero assim lá em Rubinéia, hein? Rubinéia, os bichos falam mesmo, não tem jeito. Luizão, deixa eu aproveitar aqui esse final de Incondicar. Quer falar alguma coisa, Denis? Diga lá. Não, manda ver. Tem uma pergunta aqui muito recorrente aqui, Luizão. Você foi campeão em 2006 pelo Flamengo na Copa do Brasil e saiu logo na sequência e a torcida do Flamengo sentiu muito sua falta. Por que saiu do Flamengo tão rápido? A torcida não para de perguntar aqui. Eu tive uma lesão muito grave no Flamengo, foi por isso que eu encerrei minha carreira. Infelizmente, eu tive que parar aos 31 anos. E foi por isso que eu saí. Não foi por nada, não foi por nada, não. Aí eu vim pro São Paulo para ver o que eu tinha no pé. E aí viram que estava todo daquele jeito. E aí eu tive que parar. Eu demorei 2 anos para andar direito novamente. Mas não foi por nada, não. Não, boa. Respondido. Respondido aqui a torcida domingo e tal. E tem uma outra reclamação aqui, Donizete, e eu vou dizer a você que eu concordo, tá? Em relação a você. A semana passada, bastante mensagens chegaram em relação a isso. Semana passada, o Jornal Extra e o Globo fizeram uma lista dos 30 maiores jogadores da história do Botafogo, uma eleição essa feita por jornalistas. Eles deixaram você de fora. Brincadeira. Brincadeira. E botaram um monte de jogador de 95. Eu discordo frontalmente da lista, mas queria que você comentasse muito botafoguense aqui, cornetando a lista. Sabe, essas coisas eu nem tô aí. Eu faço assim, ó. Eu acho que eu vivo hoje num mundo totalmente diferente dessas pessoas. Eu acho que eu joguei, que eu fiz pelo futebol, que eu fiz pelo Botafogo, toda passagem minha pro Botafogo, eu fui campeão. Fui campeão em 90, bicampeão em 90, em cima do Vasco lá, e depois eu voltei em 95. Então, sempre fui muito feliz no Botafogo. Agora, se as pessoas preferem escolher, eu acho que eles também têm razão, que existe muitos craques melhor do que eu mesmo lá no Botafogo, mas que eu fiz de coração com a Estrela Solitária, né? Fiz de tudo para ajudar aquela equipe, trazer o brasileiro junto com meus companheiros. Mas eu não esquento a cabeça com isso, não. Eu sou bem tranquilo nesse caminho aí. Eu acho que o importante é conquistar o título. Meu nome está lá. Não, certo está você. Respondido ao assinante botafoguense. Muito bem. Olha, eu tenho 5 minutos para acabar o programa. E eu preciso dividir 2,5 e 2,5. 100 goles dos dois. 100 goles dos dois. O brinde a gente faz no final. Mas eu quero saber rapidamente, começar com você, Donizete, para saber do ponto de vista internacional. Vocês jogaram em clubes, você jogou no México, você jogou em Portugal, Luizão jogou na Alemanha e jogou naquele super time também do La Coruña, na Espanha, aquele time que depois foi super campeão, depois de Djalminha, Mauro Silva e tal. Quero saber de vocês, da experiência, qual foi o grande time, Donizete, começando por você, que você jogou fora do Brasil? Eu fui muito grato, eu sou muito grato. Eu sempre agradeço a Deus por ele ter me tirado cedo daqui do Brasil. Eu aprendi muito lá fora, ser mais profissional, ser mais responsável. Eu fui para o México jogar no Texas, Universidade Autônoma de Guadalajara. Eu fui o melhor jogador, campeão brasileiro com Gonçalves lá, Hernani Banana. Fizemos um timaço, fomos campeão, um time pequeno. Eu voltei para o Botafogo em 95, uma experiência fantástica. Depois eu saí para o Japão, para o Veiga Kawasaki, fui para o Benfica, que também para mim foi extraordinário. Lá o Benfica é uma coisa de louco. É uma estrutura imensa, um clube fantástico. Aprendi muito lá no Benfica. Aprendi a ser um grande profissional, um grande homem, um pai de família. Você aprende, cara. Incrível. Eu não estou criticando o nosso futebol, não. Eu acho que aqui é mais solto, aqui a gente tem mais amizade. Mas lá eu tive, assim, fui mais paizão, mais esposo, sei lá. Fui mais, entendeu? Mais concentrado em tudo. Diga lá, Luizão. Eu tive o privilégio para esse
esse clube maravilhoso que é o La Coruña. Eu que quis sair, quis vir para o Vasco, depois eu fui para o Hertha Berlim, uma cidade maravilhosa. Quem não conhece Berlim, recomendo a todos para conhecer. Chupinho gelado depois lá? Depois para o Japão. Chupinho gelado? Não tão gelado, né? Não, lá é mais temperatura. A gente tem... Temperatura ambiente. A gente tem nossos caminhos, né? Toma o jeito que você quiser. E fui para o Japão. Eu fui muito feliz fora, mas eu sou brasileiro, eu gosto do futebol brasileiro. Eu não consegui jogar lá o que eu jogava, sempre joguei aqui. Muito bem. Uma coisa rapidinho, tem um tempo ainda? Vamos lá. Não tem mais para você, tem. Estamos na prorrogação. Não, uma coisa que você falou, só temos que você estava comentando aí que, 30 jogadores e o Donizete não está. Eu sempre me preparo para isso, porque às vezes eu e o Luizão, que fomos jogadores aí profissionais, a gente doa o nosso coração para a equipe, para o time, e você vai na rua, a pessoa nem te reconhece como ídolo, você vê um botafoguense, vê um vascaíno, vê um cara, nem olha para tua cara, isso é terrível. Então, o meu filho joga futebol hoje, eu preparo isso para ele, eu falo, filho, vai lá e faz o teu e deixa que Deus resolve o resto, entendeu? Então, eu sou muito feliz, eu tenho uma família muito, muito feliz, minha esposa Andréia, a Juju, Renan, Bruno, tenho uma assessora formidável que é a Lígia, que eu quero agradecer ela aí por ter me dado essa oportunidade de falar com vocês. A Lígia sempre esteve comigo aí há vários anos, uma excelente assessora, tá? E eu sou muito grato, cara. Então a gente é feliz, mas a gente tem que estar preparado para isso, porque senão o cara fica doido, entendeu? Você faz de tudo pro clube, o cara nem olha pra tua cara. Isso é ruim pra caramba. Dói pra caramba. E eu já fui várias vezes no clube e a porta tá fechada para você não pode nem assistir um treino. Também tem coisas, cara, se a gente for falar demais, a gente fica tonto, entendeu? Mas a vida que segue, o importante é aquele pouquinho que te adora, que faz seu coração ficar feliz. E é por isso que vocês estão aqui, porque nós adoramos vocês, porque o público adora vocês, o público pediu, a direção da emissora pediu os dois craques, essa dupla que deu muita alegria, independentemente se as portas estão fechadas, se o salário não veio para você, Luizão, enfim, a gente está aqui... Mas eu não sou puto com isso, não. Não, sem dúvida. Mas... Adoro o Vasco. Claro, eu quero dizer o seguinte, vocês estão nos corações dos torcedores. Vocês fazem parte da vida do torcedor. Vocês levaram emoção, vocês levaram paixão, vocês transformaram vidas. Gente, você vai me fazer chorar. Não, vocês transformaram vidas. E é por isso que vocês estão aqui, Encontro de Craques, sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que vocês dois dão muito olé. Obrigado, Luizão, pelo carinho. Obrigado, Pantera. Deus te abençoe. Tamo junto, beijo no coração. Faz um brinde para terminar. Um brinde os dois. Vamos nessa? Um brinde o Luizão e um brinde o Pantera. Tomás, obrigado pelo carinho. Denis Gavazzi, foi muito legal poder estar aqui. Meu craque, obrigado pela tua audiência, obrigado pelas mensagens. E na próxima quinta-feira tem Encontro de Craques aqui, eu já vou adiantar. Lugano e Hernanes, dose dupla de emoção para a gente poder levar uma informação legal e o Lugano vai fazer uma surpresa para vocês, tá bom? Um beijo grande no coração, fiquem no Band Esporte, porque é o canal que embala o esporte desse país. Obrigado, boa noite.